Olá, gente, que bom ter você aqui mais uma vez, mais uma aula e um case da hora. Olha que coisa legal. Dessa vez a gente vai ajudar o Guilherme. O Guilherme pediu aqui uma ajuda para nós. A planilha dele é bem diferente dessa daqui, mas tem a mesma essência. Essa daqui foi tirada de dentro da planilha dele, para a gente poder, né, preservar aqui as informações da empresa e tudo mais. Mas a gente está focando no problema, tá? Na situação. Vai trazer um adianto muito grande para o Guilherme, porque todo mês ele tem que computar as horas extras e as horas extras chegam através de uma segunda planilha, que é essa daqui, aonde a gente tem a matrícula do funcionário, a gente tem todas as informações aqui que o sistema já calcula, né? E entrega essa informação já calculada. Mas o que ele precisa aqui é dessa coluna aqui, ó, o total de horas extras, tá? Essa coluna tem o total de horas extras de 50% e essa coluna aqui tem o total de horas extras de 100%. E ele precisa disso lá na folha de pagamento dele para poder fazer a automação do processo. Porque atualmente ele está trabalhando da seguinte forma. Vamos voltar aqui na planilha de folha de pagamento para eu te mostrar. Ele abre aquela planilha, ele olha quantas horas extras esse funcionário dessa matrícula aqui fez e lança. Por exemplo, ele fez 5 horas extras e mais 45 minutos de horas extras de 50%. A planilha vai e calcula automaticamente. Aí ele vem aqui do lado e lança o número de horas extras também em hora e minuto que aquele funcionário fez a 100%, ou seja, um sábado e domingo, um exemplo, né? E vamos colocar aqui, por exemplo, que ele fez 3 horas e aqui fez 30 minutos. Então, o sistema já calcula automaticamente. A folha de pagamento dele é bem maior, porque já calcula todos os benefícios e tudo mais. A gente está focando só nisso daqui, porque é a necessidade do Guilherme. Essa solução que a gente criou vai ajudar muito o Guilherme. Então, vamos lá ao case. Primeiramente, vamos entender como funciona essa tabela de horas extras. Eu acredito que essa tabela é utilizada no campo, né, pelos funcionários que estão em projetos, aonde não tem um sistema de ponto. Então, quando ultrapassa a jornada de trabalho, essas horas extras são lançadas nessa planilha e essa planilha é devolvida para o Guilherme e ele faz o lançamento manualmente dentro da folha de pagamento, olhando para uma tabela igual a essa, parecida com essa, né? Esses campos cinza aqui que vocês estão visualizando são os campos de entrada manual, ou seja, eu entro com a matrícula, ele automaticamente pesquisa salário, calcula o valor da hora, aqui também tem as horas que são lançadas para o almoço, que deveria estar cinza também, vamos fazer isso daqui, que é uma entrada manual também. Então, pronto, já está pintado aqui. Ele também calcula aqui o valor da hora extra, calcula aqui o total, então todos esses que estão em branco é porque o cálculo é automático. Vamos entender o cinza. Lancei a matrícula, lancei a data da hora extra, lancei a hora de almoço que ele tirou, lancei aqui o início e término de horas extras a 50%. E a planilha faz o cálculo para nós do total, faz o cálculo do valor da hora extra a 50%. Então, esses campos que estão em laranja são os campos que calculam o total de horas extras a 50%. E esses campos que estão aqui num laranja mais escuro, né, numa abóbora, são os campos que calculam as horas extras a 100%. E aqui no final já tem o total geral. Então, essa planilha é uma planilha que faz cálculos de horas extras. Para o nosso case, o que importa é esse campo aqui que eu vou marcar para você. Deixa eu colocar aqui uma cor diferenciada, vou colocar aqui em azul, que é o total de horas extras a 50%. E o segundo campo que também importa para essa situação é esse campo aqui, que é o total de horas extras a 100%. Eu preciso desses dois campos lá naquela planilha de folha de pagamento. Então, voltamos aqui para a nossa folha de pagamento, vamos entender como ela calcula as horas extras. A gente lança aqui, né, o total de horas extras a 50%, número inteiro geral, observe isso, e o total de minutos, também aqui número inteiro geral.
que a planilha faz? A planilha automaticamente já calcula aqui as horas em decimal e o valor dessas horas de acordo com o salário que ele tem aqui. Então, o cálculo já está pronto, a gente não está focando nisso. Essa coluna que está nesse laranja aqui são as colunas que já tem cálculo automático. Então, o trabalho hoje do Guilherme é simplesmente lançar esse total de horas e minutos aqui, olhando daquela planilha. A gente vai tornar isso automatizado. Só que a gente tem um desafio aqui. Por quê? Porque aqui as horas estão em número inteiro. E lá, naquela tabela de horas extras, as horas estão em horas mesmo. Ou seja, a gente entende que uma hora lançada no Excel é um número decimal com base em 24. Né? Ou seja, 24 horas dá um inteiro de um dia. E aqui a gente está trabalhando em horas com número inteiro. Então, a gente vai ter que fazer aqui um processo para fazer com que essa planilha consiga entender aquelas horas que estão lançadas em horas mesmo. Como é que vai ser isso? Primeiramente, vamos pensar qual é o mecanismo que eu vou utilizar para buscar as horas lá daquela planilha. Eu vou utilizar um soma-se. Por quê? Eu vou somar o total de horas de acordo com a matrícula do funcionário. Tá? E na outra planilha, a gente também pode observar que a matrícula está aqui. Ó. Então, como é que vai ser isso? Vamos voltar aqui para a folha de pagamento. Vamos fazer um soma-se aqui de início. Deixa eu apagar isso daqui, aproximar para você visualizar também. Por hora, nós não vamos tentar entender esse cálculo aqui, porque vai bater errado. A gente tem que transformar essas horas para inteiro e depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Vamos primeiramente buscar essas horas que foram feitas lá na planilha pelo funcionário. Mas antes disso, deixa eu te mostrar uma coisa, porque é interessante a gente saber logo de início que, se eu faço um filtro aqui nessa planilha e coloco aqui só a matrícula 6003, ele vai trazer, né, pelo menos uma linha, mas pode ter mais. Então, por que a gente vai utilizar o soma-se na folha de pagamento? Porque tem que somar todas essas horas extras de acordo com essa matrícula. E outra coisa, são horas a 50% e horas a 100% que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá para a gente ver como é que vai fazer isso. Deixa eu tirar o filtro aqui para mostrar a planilha inteira e voltamos aqui para a nossa folha de pagamento. Na folha de pagamento, eu vou fazer o soma-se, e ele me pergunta aqui, ó, qual é o intervalo que você quer somar? Eu quero somar todo o intervalo que corresponde a essa matrícula. Aonde é que está essa lista inteira de intervalo? Está lá na outra planilha. Então, vou lá na tabela de hora extra e vou marcar aqui a coluna A inteira, que é a coluna que tem a matrícula do funcionário. Ponto e vírgula. Vou agora voltar na planilha de folha de pagamento e ele está me perguntando aqui o critério. E eu vou dizer para ele que o critério é essa matrícula aqui. A matrícula que está em A6. Vou botar aqui um ponto e vírgula e agora ele me pergunta qual é o intervalo da soma, ou seja, qual é a coluna que eu quero somar de horas a 50%. A gente está trabalhando de horas a 50%. Então, vamos lá dizer para ele, na outra tabela, é claro, tabela de hora extra, que agora é a coluna I, que é a coluna que tem o total de horas a 50% que eu quero somar. Fechei parênteses, dei Enter e ele já trouxe aqui o valor para mim. Ou seja, para esse funcionário de matrícula 5991, não tem nenhuma hora extra. Agora, vamos analisar essa fórmula aqui direitinho? Olha só, soma-se. O que ele me pede aqui logo de início? Ele me pede o intervalo. O intervalo está lá na tabela de horas extras. Tá? Sem pestanejar, a gente já responde isso. Logo depois, a gente tem aqui o critério. O critério está aqui, ou seja, eu quero que ele soma lá todas as entradas correspondentes a essa matrícula. Ok, e depois ele me pede o intervalo da soma, que também está na tabela de horas extras. Só que aqui, olha só, no critério, ele colocou aqui A6 para mim. E quando eu copiar para baixo, ele tem que mudar, então eu não vou travar nada. Agora, observe que quando eu seleciono de um arquivo diferente, ele automaticamente já trava aqui, ó, como eu selecionei a coluna inteira, coluna A. Aqui também, como eu selecionei a coluna inteira, coluna I. Então, o que ele está fazendo? Olhando a coluna A,
do arquivo de tabela de hora extras e buscando todas as informações referentes ao que está em A6, aqui na folha de pagamento, e ele volta lá para o tabela de hora extra e soma a coluna aí, que é a coluna que tem as horas a 50%, horas extras. Ok, dei Enter e ele trouxe aqui 0. Só que essa informação, é aqui que está o perigo que a gente tem que entender, que às vezes você vai pensar assim, meu SomaSci não está funcionando. Tá? Pode ser que essa matrícula aqui tenha alguma hora extra, eu não sei ainda. Por que eu não sei? Porque aqui está formatado para geral, geral é inteiro. Se ele tem 3 horas lá, não vai aparecer aqui com esse formato, porque esse formato só mostra se tiver mais de 24 horas, que é um dia. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar esse formato em horas para eu poder visualizar. Agora sim eu consigo ver. Quer ver uma coisa? Eu vou voltar e vou dar um clique duplo aqui para ele fazer para todo mundo. Você vai observar, por exemplo, olha esse 6003. Ele tem aqui 0,76 de horas, ou seja, isso aqui é um dia. Tá? Ou seja, é menos de um dia. Ele somou todas as horas e deu menos de um dia, porque ele está mostrando aqui só o total de horas a 50%. Quanto é que esse funcionário tem lá? Vamos dar uma olhadinha. Vamos voltar lá na tabela, que é o 00, opa, deixa eu ver, acabei esquecendo aqui, 6.003, essa matrícula aqui, ó. Vamos procurar ele aqui dentro da tabela de horas extras, vamos fazer um filtro e colocar aqui 6.003 e ok. Então, observe que ele tem duas linhas e a soma dessas duas linhas aqui do total, olha, 9 horas e 20 minutos e aqui 8 horas e 55 minutos. Somando isso daqui, não dá mais do que 24 horas. Por isso que ele mostrou aquele cálculo 0,7 alguma coisa, tá? Então, se isso daqui desse mais de 24 horas, ele iria mostrar ali para nós 1, alguma coisa. Esse cálculo, eu já expliquei isso várias vezes em outras aulas. Como é que a gente transforma de hora para inteiro. Mas vamos voltar, deixa eu tirar o filtro aqui. Tirei o filtro, mostrei toda a planilha novamente, a planilha de horas. Vou voltar agora na planilha de folha de pagamento. Que legal. Só que agora é o seguinte, eu fiz aqui o SomaSci e beleza, ficou muito legal, ele já trouxe a informação, você entendeu. Só que ele precisa aqui, nessa planilha folha de pagamento, é do total de horas em inteiro. Ele não quer 0,7 de um dia. Ele quer o total de horas. Então, como é que eu vou falar para o Excel? Excel, mostra para mim o número total de horas em inteiro. Como é que o Excel vai entender isso? Eu vou ter que vir aqui, ó, por fora dessa função toda aqui, do SomaSci que eu utilizei para ele lá buscar as horas, eu vou ter que dizer aqui por fora, hora. Essa função, hora, cadê hora? Está aqui, ó. Essa função, ela vai simplesmente colocar o número total de horas em inteiro aqui para nós. Então, deixa eu fechar parênteses aqui e vou dar Enter. Olha só, vou copiar aqui para todo mundo. Olha só como é que vai ficar. Estou mostrando aqui embaixo a linha 17, né, que é aquela matrícula que a gente analisou, a 6.003. Vou dar um clique duplo agora para ele copiar e atualizar a fórmula de todo mundo. Olha lá. E agora ele já trouxe aqui para nós o quê? 18 horas. Se a gente voltar na nossa planilha, só para a gente tirar aqui a prova, né? Fazer um filtro aqui pelo 6.003, tá? Filtrei. Se eu pego isso aqui e seleciono, o que ele faz? Se você pode observar comigo aqui no cantinho, a soma disso é 18 horas e 15 minutos. O que essa função hora faz para nós aqui? Ela coloca só o número de horas em inteiro aqui, ó, do jeito que a gente trabalhou, que a gente pediu. Nessa coluna, eu só quero o total de horas em inteiro, ou seja, um número no formato geral. Eu não quero isso no formato de horas. Como que o Excel fez isso para nós? A gente fez um SomaSci para ele totalizar essas horas em formato de horas e por fora eu utilizei a função hora. Essa função retorna só as horas em inteiro
para nós. Beleza, então resolvido aqui, já está automatizado nessa planilha o número de horas a 50%. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma automação para o número de minutos em inteiro também, porque ele não quer aqui o total de minutos, né? Ele quer o número de minutos em inteiro, não é no formato de hora. Então, o que eu vou fazer? É a mesma coisa, vou copiar esse código aqui, ó, dessa função, essa fórmula, copiei, vou colar aqui dentro para ficar igualzinha. Vou dar Enter, ele fez do mesmo jeito e se eu der um clique duplo, ele vai dar o resultado igual porque ele está trazendo as horas. Eu não quero horas. Observe que aqui ele já colocou, né, 18h30, ele quer na realidade o minuto, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa função aqui do início de hora para minuto. Minuto. Cadê? Tem que aparecer aqui para mim. Apareceu. Clique duplo. Ele já substituiu e dei Enter. Então, agora, o que ele está fazendo? Esquecendo as horas e trazendo os minutos. Aqui, ele esqueceu os minutos e trouxe as horas. Agora, ele esquece as horas e traz os minutos. Vou dar um clique duplo e você vai ver que vai atualizar. Agora, olha só, 18 horas e 15 minutos. Esse campo que a gente tem aqui, deixa eu diminuir um pouquinho para você poder visualizar melhor. Esse campo que temos aqui, a quantidade de horas em escala decimal, é 18,25. Por que 18,25? Porque 15 minutos não quer dizer 15% de uma hora. Né? Uma hora tem 60 minutos. Então, para fazer esse cálculo corretamente, a gente precisa dessa fórmula que faz o quê? Uma soma. Soma de quê? F6, quem é F6? A coluna de total de horas. Está somando com o quê? Com G6 dividido por 60. Primeiro ele vai fazer essa divisão, porque divisão vem primeiro, e depois ele soma. Então, quando faz essa soma, a gente já tem a quantidade de horas em decimal, que é justamente o impacto que a gente tem aqui nos minutos. Então, essa planilha já está com automação, está buscando todas as horas da tabela de horas extras automaticamente, 50%. Agora a gente tem que buscar a segunda parte, que são as horas extras a 100%. Como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito, sem trabalho algum. Olha só, eu vou pegar aqui esse total de horas, vou copiar essa fórmula e vou colar aqui dentro dessa célula que a gente está buscando, está querendo buscar o total de horas a 100%. Se eu dou um clique duplo aqui, ele vai trazer a mesma coisa, 18, e não é isso. Esse total de horas a 100% está em outra coluna. Ele está buscando qual coluna? Coluna I. Vamos dar uma olhadinha qual é a coluna que ele pega o total de horas a 100% lá da tabela de horas extras. Então, vamos mudar aqui a tabela, vou colocar aqui a tabela de horas extras e a coluna que tem essa informação para nós, ó, lembra que a gente pintou de azul as colunas que a gente precisa? Pois é a coluna N. O que a gente vai fazer? Simplesmente substituir a letra da coluna. Aqui, ó, em vez de I, agora vai ser N e N também. Dei Enter, clique duplo aqui no cantinho para ele atualizar toda a fórmula. Então, observe aqui, que aqui tinha, quer dizer, tem, né, 18 horas a 50%. Aqui, a gente tem 16 horas a 50%. Então, essa coluna aqui, de total de horas extras a 100%, também já está pronta. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa fórmula aqui em cima e vou colar aqui dentro. Vou apagar esse 30 aqui que eu lancei manualmente, colei. Então, o que eu quero nessa fórmula? Que agora ele traga os minutos daquela hora também. Então, eu vou editar isso daqui e vou mudar a função hora na frente para a função minuto e vou dar um Enter. Clique duplo no cantinho e agora ele já trouxe aqui para mim os minutos. E não trouxe nada aqui porque lá eu tenho simplesmente 16 horas, né, a 100%, automaticamente agora, não tem minuto nenhum. Então, nesse caso aqui, olha, aqui eu tenho, olha, já ia falar que não tem, mas tem. Tem aqui 7 horas extras, né, a 100% e
42 minutos, tá? Aqui tem 16 horas redondo e assim sucessivamente. Isso daqui vai ajudar muito o Guilherme, por quê? Porque o Guilherme fazia esse lançamento aqui manual. Ele olhava lá a quantidade de horas, fazia uma soma, deveria fazer um filtro, alguma coisa, uma soma, e lançamento manual. Agora não tem esse trabalho. Imagina quanto tempo o Guilherme vai poupar de trabalho com essa solução. Tá bom? Beijo no seu coração, te aguardo numa próxima aula. Não se esqueça de mandar o seu case para nós, é muito importante. Você que é aluno da formação Excel para RH e DP, manda o seu case e, é claro, a gente tem um tempo para fazer isso, a gente elenca os cases, tá? Os mais importantes, aquilo que a gente acha que realmente vai contribuir para outras pessoas e a gente coloca isso disponível dentro da formação para você. Até a nossa próxima aula.